Então, pessoal, partindo de um modelo, né, básico de linguagem C, temos aqui áreas para a gente declarar ou codificar área para variáveis globais e protótipos, e aqui a função principal. Então, a primeira coisa para te destacar que é a linguagem C, ela é uma linguagem procedural, considerada procedural, que é composta por chamadas de procedimentos. Procedimentos são um conjunto de ações, né, que pode ser resumida com uma única função. Então, por exemplo, aqui nessa função principal, uma única função, nós temos alguns procedimentos, né, ou comandos ou instruções, né. Então esse procedimento aqui, ó, printf imprima, print imprima o que está aqui entre aspas, né, porque é a regra de uso da função printf. Toda função tem regra de uso, né? Toda função tem regra de uso. Só para fazer um comparativo, mais à frente vai explicar, o main é uma função também, mas só que ela não tem aqui, ó, dentro do parênteses, não tem nada, que é chamado de parâmetro, né? Não tem parâmetro nenhum. Aqui no printf já tem, ó, dentro daqui já tem que colocar alguma coisa para você executar de forma correta, né, para que a sintaxe esteja correta do uso do printf, tá? Então, as fases de implementação, de um programa é o seguinte: após você codificar, você vai ter que compilar, verificar se tem erro de sintaxe, e aí pode optar em já compilar, link editar e executar, ou compilar e depois link editar e executar. O link editar é um comando muito antigo, porque antigamente a gente tinha que os computadores eram muito lentos, então a gente precisava ganhar tempo. Então a gente poderia simplesmente apenas compilar ou executar um código que já tinha antes, né? Então você compilar, link editar e executar gasta mais tempo do que somente compilar. E aqui destacamos também, como está nos objetivos, aqui, ó, todo o programa é dividido em blocos. A gente pode... Toda função ela é um bloco, mas dentro de uma função pode existir outros blocos que não sejam função. Tá? Nós podemos ter blocos e normalmente esses blocos são separados pela chave. Certo? Então, a organização desses procedimentos é em funções, e essas funções, cada função ela está dentro de um... Ela compõe um bloco, né? Nas funções, você pode dizer que um bloco, toda função tem um bloco, mas nem todo bloco é uma função. A gente vai ver mais à frente que isso. Então, aqui falando sobre, apresentando o primeiro comando para você, que é um procedimento, né? Ele é para imprimir na tela, e toda vez que você for imprimir alguma coisa na tela, você coloca para usar esse comando aqui entre aspas. E o /n é um caractere especial, não existe o /n não é uma informação da nossa linguagem, de qualquer linguagem, ele é um caractere especial, ele não existe uma tecla só /n, né? A gente tem que botar o barra e o n para montar o caractere especial. Então esse aqui é um modelo básico, a explicação dos seus componentes, tá? Os principais componentes. Então, aqui após a digitação de todo o código, nós vamos para compilar. Então, o que nós fazemos? Nós vamos abrir aqui na pasta, mas aqui na pasta, né, do Linux, né, nós vamos aqui abrir o terminal e aqui vamos compilar. Então GCC, tudo em minúsculo, né, lembrando. Eu coloco as iniciais, né, do programa, menos O, e colocar P.
Vamos chamar como P esse programa. Ele vai gerar um executável P. Compilou sem erro. Vamos agora executar. Ponto barra P. Está lá primeiro programa. Então, foi compilado sem erro de sintaxe. Se a gente tivesse colocado, vamos simular aqui um erro de sintaxe, né? Eu utilizei o programa errado, botei sem aspas, né? Errei um detalhe aqui do programa. Vou salvar, vamos aqui, ó, compilar de novo. Ele deu erro, tá vendo? Usou erro. Então, inicialmente ele está acusando erro na linha 9. A gente pode pedir aqui para o editor mostrar as linhas, ó, exibir linhas, uma das linhas, ó. Tá vendo? Linha 9, ó, linha 9. Então eu coloco aqui, então o erro de, primeira coisa, tipo de erro de sintaxe, comando utilizado de forma errada. Agora pode ter um erro de execução também, eu queria botar primeiro o programa e saiu o nome errado, sei lá. Ficou assim, né? Tudo digitado errado. Não é o que eu queria que executasse, né? Então, erro de execução. Ele compila sem problema, ó. Vou mostrar aqui, vai compilar sem problema. E agora ele executa num que não é o que eu queria. Eu queria a palavra certa. Erro programa, né? Primeiro programa. Então, vamos aqui consertar ele, salvar, compilar de novo, sem erro, e executar sem erro. Então aqui no Linux é assim que nós compilamos. Colocamos GCC, o nome do programa, .c, -o, e o nome que eu quero dar. Podia também chamar de A. A. Aí boto para executar ponto barra A. Ah, eu quero chamar de prog, o mesmo nome, prog 001, não tem problema. Bota prog 001. Aí você vai para executar, tem que chamar ponto, barra, viradinho para a direita, prog 001. Aí ele vai lá e executou o primeiro programa, certo? Já no ambiente Windows, a gente tem que abrir a IDE, né, um ambiente de programação. Clique aqui no Dev. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó, arquivo, novo arquivo fonte, e a gente vai colocar aqui, ó, mesma coisa, sempre, bibliotecas, aí, include stdio.h, agora aqui, variáveis globais e protótipos. Agora, função principal, main, turn 0, e aqui a gente vai botar print vamos dizer que eu tinha um erro de execução. Errei aqui na execução.
que é o local onde a gente vai, né, variáveis, locais, comandos, instruções e outras funções. É sempre bom vocês treinarem, né, esse tipo de modelo básico, que aí vão lembrando de alguns conceitos. Tem muito conceito e muita regra na linguagem em C. Então vamos agora, vou salvar, Ctrl S, salvar, pedir o programa, vou botar aqui prog 002.c, a gente já tinha feito um antes, né? Aí agora, ó, aqui o ideal, o ambiente ideal é que a gente tem que escolher a opção. Então vamos agora, executar. Aí eu vou, ó, eu posso só compilar, compilou, erros zero warnings, né? Podemos agora só executar, ó, tá lá. Primeiro prog com erro de execução. Aí vamos consertar, né? Fazendo a mesma coisa que eu fiz lá no Linux. Consertei, Ctrl S, salvei, tem que salvar. Agora eu posso, ó, compilar e executar. Compilou, executou, tá. Agora se eu tiver um erro aqui, ó, se eu e for compilar e executar, ó, ele vai dar um erro antes aqui, ó, tá vendo? Erro. E ele para na linha 8, ó, parou aqui, então é printf. Agora a gente salva, tem que sempre salvar. E aqui, ou clicar aqui, ou dar F11, ó. F11 tá lá, programa consertado.